Olá, irmãos. A paz do nosso Salvador esteja com cada um de você que estiver assistindo esse vídeo. Irmãos, estou fazendo esse vídeo. Quero mostrar algumas coisas que estão no Novo Testamento, né? Eu tenho visto e ouvido as pessoas deturpando de todas as formas as escrituras e dizendo muitas coisas aí absurdas, pegando versículos e contorcendo e deturpando de todas as maneiras, irmãos. Mas enfim, eu quero logo começando a ler, irmãos, para o vídeo não ficar muito longo também. Colossenses capítulo 1. Se vocês quiserem acompanhar, irmãos, até sugiro. Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao 19. Irmãos, não se atente para a minha fisionomia, não. Se eu estou com roupa, sem roupa, se eu estou... Irmãos, o que importa são as palavras que vão sair da minha boca, da qual palavras repetidas, né? Que os apóstolos repetiram do Messias e que eu repito dos apóstolos, mas o Espírito é o mesmo, irmãos. O Espírito é o mesmo. As palavras, o Espírito são para salvação. Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao 19, diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Pai invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve ao Criador que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, que é muito claro, né, que nessa nessa carta do apóstolo Paulo, ele vem dizendo, né, que vem dando graças ao nosso Pai, né, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, estou apenas repetindo o que o nosso irmão Paulo deu a vida dele para que chegasse até nós, porque ele afirma, e essa é a minha esperança, essa é a minha certeza, que irmãos, no versículo 15 e 16, o Messias, né, é a imagem do Criador invisível,
o primogênito de toda a criação. Ó, no Messias, ó, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Compreende, irmãos? A criação é do nosso Pai, é do Criador. Nós somos produto da criação do Pai. Espírito vivente procede do nosso Pai, uma essência da criação. E o Espírito puro do nosso Pai, que nos dá um entendimento, que nos capacita, ele não habita, irmãos, em trevas, nem em imundície. Agora ele habita sim, no templo dele, que ele fez, feito pelas mãos dele, irmãos, a criação dele. No 16, ó, versículo 16, pois nele, no Messias, ó, foram criadas todas as coisas. Irmãos, foram criadas todas as coisas. Por que tem gente aí falando que não foi criado? Não foi o Pai, não foi o Messias, não foi a palavra do Pai que criou todas as coisas? Por quê? Claro aqui que o nosso irmão apóstolo Paulo fala aí, as pessoas, infelizmente, vocês vão ter que escolher ou o Espírito da Verdade, tá entendendo? Ou a blasfêmia do Espírito da Verdade. Que é bem claro, ó, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Por que tem gente aí falando que só as invisíveis, só as espirituais procedem do Pai e as outras foi feito por anjos caídos, por demônios, Javé, Jeová, Iá, o diabo, Satanás e outros nomes? Irmãos, como pode? Aqui é muito claro, irmãos. Ou as pessoas estão negando o Espírito do nosso Pai, estão se contentando com os deturpadores das palavras, né, dos apóstolos, do Messias, dos profetas. Estão se contentando, só pode. Analise, irmãos, as Escrituras, ó, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, terra que nós pisamos, as visíveis e as invisíveis, ou seja, não é só as espirituais, as físicas também, irmãos. Ó, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Compreende, irmãos? Vou continuar a leitura. E ainda em Colossenses, irmãos, para que a gente possa ter uma melhor compreensão, ainda em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, ó, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Messias. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No Messias habita toda a plenitude da divindade. E o nosso irmão apóstolo Paulo fala, cuidado, cautelai, que ninguém vos engane, vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Compreende, irmãos? Vou continuar lendo ainda em Colossenses capítulo 2, no versículo 18 ao 23. Diz assim, ó, novamente o nosso irmão apóstolo Paulo falando, hein? Prestem atenção, irmãos.
Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, o Messias. Não está ligado ao Messias. Não está, irmãos. No versículo 19, hein? Colossenses 2, versículo 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento do Criador. Se, pois, estáis mortos com o Messias quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Compreende, irmãos? Porque o nosso irmão apóstolo Paulo está exortando aqui, ó, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Ou seja, se fazem de humilde, mas estão fazendo culto de anjos. Tem no sistema religioso, tem no protestantismo, no catolicismo, tem culto de anjos. Fica falando lá, um exemplo, línguas que eles falam que seja de anjo, mas aqui eu vou mais além. Culto de anjos caídos. Estão fazendo culto de anjos caídos aí que eu tô vendo. Falando, ó, foi o demônio que criou, nós somos produto do demônio. Filhos de Jeová. Irmãos, eu não ia nem falar mais a respeito disso, mas eu vou falar, tô falando, irmãos, é por amor. É por amor. Eu não quero que os irmãos se percam, principalmente os que têm a mente um pouco mais fraca. O que eu peço é analise o que está nas Escrituras. Leiam, irmãos, sem cessar. Pega aí, ó, o Novo Testamento, começa a ler, começa a se alimentar. Irmãos, o Espírito, peço ao Pai, o Espírito vai dar compreensão para vocês entenderem. Não fica se alimentando de pão podre, não, irmãos. De pão de anjo caído, não, irmãos. Se alimenta do pão puro, que é o Messias. Compreendem? Aqui, ó, no versículo 20. Se, pois, estás mortos com o Messias, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Tais como: não toques, não proveis, não manuseis. Não é, irmãos? Se nós vivemos a liberdade do Messias, a gente vai ficar aqui seguindo rudimentos de homens? Irmãos, vou continuar a leitura. 1 Timóteo capítulo 4. Irmãos, 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1 ao 13, diz assim, ó: analise, é o Espírito do nosso Pai, o Espírito da verdade. Nós já estamos vivendo os dias, esses dias aqui, ó, esses tempos aqui que o apóstolo Paulo está falando, está citando. Então é pra gente, irmãos, é pra nós isso, sim. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios.
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que o Criador criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que o Pai criou é bom, e, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra do Pai e pela oração é santificado. Responda estas coisas aos irmãos, serás bom ministro do Messias, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Criador vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua juventude. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Compreende, irmãos? Olha só, que o apóstolo Paulo alerta, ó. O Espírito afirma expressamente. Irmãos, tá, o nosso irmão apóstolo Paulo, ele está aqui, né? Falando, ó, o Espírito afirma expressamente. Deixa escrito expressamente, irmão. Ressaltando, afirmando. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, não seriam esses nós vivemos, ó, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, pensem. Quantos estão aí obedecendo ensinos de demônios, doutrinas de demônios? Ensinando doutrinas de demônios, irmãos. Estão falando que não foi o Criador que fez todas as coisas? Não é o nosso Pai que dá o fôlego de vida pra gente? É o demônio? Hipócritas. Me mostra aí aonde que o Messias falou que foi o demônio que criou alguma coisa. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, de que têm cauterizado a própria consciência. Compreendem, irmãos? Aqui, ó, no versículo 6, responda estas palavras aos irmãos, serás bom ministro do Messias, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens recebido. Mas rejeita as fábulas. Compreendem, irmãos? Analisem. Não fique com as minhas palavras, e sim com as palavras do irmão, o apóstolo Paulo. Fique com as palavras do Messias, aonde o Messias falou que demônio fez alguma coisa, irmãos. Então estão criando aí, estão seguindo e ensinando doutrinas de anjos caídos, de demônios, hipócritas. Irmãos, eu falo dessa forma para que nenhum de vocês se percam, assim como eu mesmo. Nenhum de nós, irmãos, se perca.
é por amor. Eu não estou aqui para ficar satisfazendo o ego de ninguém, não. Ficar passando, ficar falando palavras bonitinhas para poder enganar ninguém, não, irmãos. Estou aqui repartindo o que eu recebi de graça, certo? O que o nosso irmão apóstolo Paulo morreu para que esse pouco de verdade chegasse até nós. Os profetas morreram para que um pouco de verdade chegasse até nós. E agora os hipócritas estão aí, né, querendo se fazer maior do que todos. O Messias falou, aquele que se exaltar será humilhado. E quem humilha não vai ser eu, não. As palavras do Mestre, as palavras do Messias. Quer se exaltar? Irmãos, quero ler uma parte muito interessante que está em 2 Pedro, no capítulo 3. Vou ler esse capítulo todo, irmãos. Eu gostaria de ler a carta toda, mas eu vou ler o capítulo 3 todo, para que possa, de alguma forma, abrir a mente dos irmãos. Abrir a mente, para que vocês pensem. Quem é maior? Esse hipócrita aí que está falando um monte de besteira, ensinando doutrinas de demônios. Não esse, irmãos. Esses, que são muitos. Não estou falando de A, B, C, não. Eu estou falando no contexto geral. No contexto geral. Mas é porque tem uns, infelizmente, que eu venho analisando aí, que eu pensava que eram irmãos, mas infelizmente, irmãos, está ensinando doutrina de anjo caído, dando pão podre para os irmãos se alimentarem. Eu não quero que vocês fiquem com minhas palavras, não. Analisem aqui nas escrituras. É eu que falo? Não, vamos ver o que Pedro fala, irmãos. O que o Espírito do nosso Pai fala. 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Irmão, esse versículo 2 aqui é importante. É importante, irmãos. Olha o que Pedro fala. O Espírito do nosso Pai avisa. No versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Os profetas, irmãos. Aqueles que morreram, poder chegar um pouco de verdade até nós. E para poder outros irmãos da época se salvassem, não fosse enganado por Satanás, por os anjos caídos, não fosse enganado por Jeová, Javé, Yahweh, Yahushua, Yeshua, Adonai, hoje Jesus Cristo, Jesus, irmãos, e muitos outros nomes de anjos caídos. De anjos caídos, irmãos. São anjos caídos que o Messias nos deu autoridade para que a gente pise neles. São serpentes, para a gente pisar na cabeça da serpente. Compreende, irmãos? Não é para ficar botando a serpente acima de mim, não. Acima dos irmãos, não. Falando que serpente, que Jeová, Javé, criou o homem. Absurdo. Que absurdo, irmãos. Então esses estão dizendo isso, vocês são maiores do que Pedro, maior do que o apóstolo Paulo, maior do que o Messias. Hipócritas, víboras. Eu estou sendo arrogante por chamar alguém de víbora, por chamar alguém de hipócrita, de porco, de cão.
Então tu está negando o Messias. Não está aceitando a exortação? Analise, irmãos, analise. Versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Mandamento do Salvador. O Messias pegou os 10 mandamentos do Pai e resumiu: amor ao próximo. Compreende, irmãos? Fazer com as pessoas, com o nosso próximo, o que queremos que façamos conosco. Isso resume os mandamentos do Pai e os profetas. É simples, irmãos. É simples. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escarneios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra do Pai, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Criador um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Criador a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Criador, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Criador. Irmãos, no versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia do Criador, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Salvador, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles.
Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro, desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. No último versículo, irmãos, no 18, diz assim, ó, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, no milênio. Irmãos, compreendem o que o nosso irmão Pedro fala? Analisem vocês mesmos. Analisem, irmãos. Não fica com o que eu falo, mas leia. O Pai dá um entendimento, Ele nos dá o Espírito para a gente discernir. Irmãos, então, irmãos, analisem o que o nosso irmão, o apóstolo Pedro, falou. Morreu, assim como os profetas, os verdadeiros, morreram para que a palavra chegasse até nós. Por isso que, se eu não me engano, o apóstolo Paulo ele fala que antigamente houve, na antiguidade, falsos profetas. Como entre vós haverá falsos profetas, falsos doutores, falsos guias. Irmãos, em qualquer lugar que você possa ver, que você possa enxergar, vai ter. Na internet é muitos que se dizem professor, que se dizem pastor, se dizem profetas, se dizem apóstolos, se dizem bispos, se dizem inúmeros. E se você sair de casa, é o que você mais vê. Idolatrias. A imagem da besta aí nas casas. Eles colocam lá o desenho para a idolatria deles mesmos. Irmãos, nosso Pai está vendo tudo lá de cima. Analisem. No versículo 7 diz assim, ó, no versículo 6, ó, pelo qual veio a perecer o mundo aqui. No versículo 7, irmãos, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, ou seja, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, ou seja, pelo Messias, os céus e a terra existem e subsistem pelo Messias, pela palavra, irmãos. Quem é a palavra? O nosso rei. Não é para ficar dando glória para demônio, não. Não é para ficar falando besteira aí, contaminando os irmãos com as doutrinas de anjos caídos, de demônios. O apóstolo Paulo não falou, o Espírito avisa expressamente, que eles vão dar ouvido a doutrinas de demônios, de anjos caídos. Analisem, irmãos. Não deixe que ninguém engane vocês. Leiam as escrituras. Percebam. Se você não sabe ler, se você tem dificuldade, eu estou aqui para poder te ajudar. Estou aqui fazendo por você o que eu gostaria que fizesse por mim. No versículo 7, irmãos. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, homens maus. Nosso Pai é justiça. No versículo 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Criador,
Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Compreendem, irmãos? Enquanto aqui passa 1000 anos aqui na terra, no reino dos céus é um dia. Ó, no versículo 9, não retarda o Criador a sua promessa, como alguns a julgam demoradas. Não tem muitos por aí que nem acredita mais? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nosso Pai não quer, irmãos, que nenhum se perca, nenhum pereça. Ele quer que todos se arrependam, irmãos, e sejam filhos. Versículo 10. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Criador, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Pai, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Compreendem, irmãos? Serão desfeitos, serão abrasados pela palavra, pelo Messias. A mesma palavra que deu a vida, que criou os céus e a terra, o Messias, será destruído por ela. A terra e os céus aqui, ó, vão ser destruídos, serão abrasados, os elementos serão abrasados e se derreterão, serão incendiados. E Apocalipse dá mais detalhes, mas os irmãos não querem pagar o preço. Outros aí que preferem ficar com as filosofias, as sutilezas desses hipócritas que se fazem de bonzinho, se fazem de pessoa melhorzinha, boazinha, faz ficar aí com vãs sutilezas, introduzindo na mente de vocês doutrinas de demônios. Na mente de vocês não, na mente de quem ouve e segue esses preceitos de demônios. 12. Esperando e apressando a vinda do dia do Criador. Vou passar aqui um pouco, irmãos, para frisar. Ó. No 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A justiça é feita no reino dos céus, lá em cima, irmão. Aqui não habita a justiça ainda. Não habita, irmãos. Por isso que a gente tem que pedir ao nosso Pai que seja feita a justiça dele aqui na terra, como no reino dos céus é feito. No reino dos céus é feita a justiça. Então a gente tem que pedir ao Pai que aqui também seja feita essa justiça, irmãos. Irmãos, no versículo 16, diz assim, ó, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, no caso o irmão apóstolo Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Não é somente, irmãos, as cartas dos apóstolos, os livros dos apóstolos que estão deturpando, não. Estão deturpando as demais escrituras, dos profetas, que deu a vida, que foram torturados, massacrados, para que chegasse um pouco de verdade até nós, irmãos. Aí os hipócritas estão anulando. Hipócritas, filhos do diabo, filhos de Jeová. Estou falando para vocês. Aqui, irmãos, ó. Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Estou falando para vocês, o nosso Pai é justiça.
Vocês querem deturpar as escrituras do nosso Pai, dos profetas, dos apóstolos, do Messias? Estão fazendo isso para a própria destruição de vocês. Estou aqui avisando para vocês, hein? No versículo 17, irmãos, vamos finalizar o vídeo. Ó, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Nosso irmão Pedro advertiu aqui. Esse capítulo, irmãos, ele está falando exatamente dos nossos tempos, dos nossos dias. Analisem, irmãos. Devemos dar valor aos que os irmãos, o pouco de verdade que os irmãos sofreram e morreram para que chegasse até nós. Por amor, irmãos. Tá bom? Fiquem na paz do nosso Messias e até o próximo vídeo, irmãos.